dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, chegou sexta-feira, que coisa boa, não é? Vamos agradecer ao Senhor por mais este dia. Feche os teus olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a noite e amanheceu e estamos aqui, pedindo a tua proteção durante todo esse dia. Continua conosco, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Bom, meus amores, olha, gente, hoje nós temos história, tá certo? Livro de história, temos o livro de reforço, tá bom? História, nós vamos falar sobre a resistência africana, tá certo? A resistência africana à escravidão. Né? Então, nós iremos fazer as páginas 69 a 70. 69, na verdade, 69 e 70 são as páginas que nós iremos fazer de história, tá? O nosso assunto, como a tia falou, é a resistência africana à escravidão. Vamos falar um pouco sobre essa resistência. Bom, meus amores, os escravos sempre resistiram à escravidão, isso é um fato, né? A forma de resistência é que variavam, então havia fugas, havia suicídios, havia lutas, né, etc. Eram várias as formas da resistência. Então, diferentemente dos indígenas, que já conheciam o território brasileiro e e sabiam como sobreviver, os negros tinham grandes dificuldades para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento, né, do território brasileiro. Além disso, o que acontece? Os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mato, que estes procuravam capturá-lo e devolver aos seus senhores, tá? Em troca de dinheiro. Mesmo assim, os negros continuavam fugindo e se refugiando em quilombos. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis, que existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros que fugiam, né? Então, nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que eles tinham na África, incluindo o quê? Incluindo a sua cultura e suas tradições. Tá certo, meus amores? E aí nós vamos fazer o nosso primeiro quesito. Vamos lá. Escreva formas de resistência do negro, tá certo? Você vai escrever 3 formas de resistência dos negros. Segundo, escreva a diferença em relação à sobrevivência entre índios e negros. Quais eram essas diferenças, né? Em relação à sobrevivência. A letra A dos índios e letra B dos negros, tá certo? Vamos para o nosso terceiro quesito. Assinale a alternativa correta. Mesmo não conhecendo bem o território, os negros escravos fugiam para os quilombos. Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos da lavoura. Alguns escravos viviam uma vida tranquila nas senzalas. E aí você vai marcar a alternativa correta, que é apenas uma, tá? Quinto quesito. Esse foi o quarto, né? Que a tia não colocou o quarto, que é esse que era para assinar. E nós vamos agora para o quinto, tá bom? Como você acha que os negros se sustentavam nos quilombos? Justifique a sua resposta. Vamos para o sexto. Os negros não conheciam tão bem o território brasileiro como os indígenas. Você acha que se eles tivessem esse conhecimento, resolveria o problema da escravidão? Por quê? E aí você vai dizer o porquê. Sétimo.
Marque com um X a resposta que completa a frase em destaque. Então, a frase é: os quilombos estavam localizados em lugares de difícil acesso, de fácil acesso nos centrais, ou estava localizado em difícil acesso. E aí você vai marcar apenas uma, tá? 8º quesito. Em sua opinião, era possível resgatar totalmente a forma de vida que os negros tinham na África nos quilombos? Justifique a sua resposta, tá? 9º. Observe a imagem e escreva tudo o que você percebe e seu sentimento diante dela, tá certo? E aqui nós temos uma imagem, ó. Essa imagem aqui. Você vai escrever aqui embaixo tudo que você percebe, tá certo? Através dessa imagem, né? O sentimento, tá certo? Dessa imagem você vai escrever embaixo, tá, meus amores? Gente, foi o nosso livro de história, tá bom? Nós vamos agora para o nosso livro de reforço. E vamos ver qual será a página que nós iremos fazer. Reforço, nós iremos fazer apenas a página 143, tá bom? 143. Vamos para o nosso primeiro quesito de reforço. Vamos lá. Risque todos os X e Q e descubra de quem os negros escravizados fugiam. Então, você vai riscar todos os X e todos os Qs, tá certo? Para descobrir de quem os negros escravizados fugiam. Segundo, porque os índios tinham mais facilidade de sobreviver quando fugia do que os negros, né? Porque era que os índios tinham mais essa facilidade de fugir do que os negros. E aí você vai escrever. Terceiro, pesquise no dicionário e escreva abaixo o que significa autossustentável, tá certo? Você vai pesquisar no dicionário. Quarto, desembaralhe as letras e descubra as formas pelas quais os escravos resistiam à escravidão. Então, aqui eu tenho algumas letras todas embaralhadas, tá certo? E você vai desembaralhar para escrever, tá certo? Para descobrir. Vamos para o nosso quinto. O que os negros escravizados buscavam nos quilombos? Descubra colocando as palavras em ordem decrescente, tá certo? E o que é ordem decrescente? Quem é que sabe? Decrescente do maior para o menor. Você vai colocar essas frases colocando, né, as palavras em ordem decrescente. Aqui eu tenho restaurar, buscavam forma na vida, a África que tinham de. Então, cada palavrinha tem um número, tá certo? E você vai colocando na ordem decrescente, né? Do maior para o menor, vai descendo, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso livro de reforço, tá certo? E essa é o nosso finalzinho de aula, que coisa boa. Lembrando ainda que hoje nós vamos ter o quê? A nossa live, tá, meus amores? E a tia conta com todos vocês, tá certo? Não deixa de participar, gente. Participa, tá sendo muito bom, muito proveitoso. A gente tá aprendendo, ó, muito, ó. Beijo, boa aula e até mais tarde.